Fala galera, Pedro Laforé, aprovado em vários concursos, primeiro colocado no TRT 15 para oficial de justiça, autor do e-book 8 Passos para Aprovação e atualmente eu estudo para juiz do trabalho e para procurador do trabalho. Hoje eu vou falar do passo 6, que é como montar um cronograma de estudos. Passo 6, como montar um cronograma de estudos. Galera, essa pergunta é uma das perguntas que eu mais recebo. Chove pergunta. O pessoal tem uma mística com o cronograma. Então eu vou adiantar algumas coisas preliminares aqui. Primeiro, o cronograma de estudos, ele é pessoal. Ele é pessoal. O cronograma se adequa à sua realidade e não a sua realidade ao cronograma. Então não tem como você pegar um cronograma estático e jogar e falar assim, pessoal, segue isso aí. Por quê? Porque o cronograma ele vai se adequando com as suas peculiaridades, com as suas individualidades. Algumas coisas vão variar muito na montagem de um cronograma. A sua familiaridade com as matérias, se você já fechou muitas matérias, já esgotou muitas matérias, ou se você está no início do estudo. Se você quer fazer um concurso a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, isso aí vai interferir no seu cronograma. N fatores vão interferir no seu cronograma, inclusive a sua rotina de trabalho ou de família. Então é muito pessoal um cronograma. Agora, a gente pode seguir algumas premissas básicas que vão poder ser aplicadas para muita gente. E vamos trocar uma ideia. Então eu quero principalmente trazer para vocês o que eu acho mais interessante e o que eu aconselho, é o que eu faço, tranquilo? Eu vou usar como exemplo o TRT. Então a gente tem as matérias do TRT. Eu vou dar alguns exemplos e vou usando essas matérias para a gente fechar, ok? Bom, no TRT você tem que estudar constitucional, administrativo, civil, processo civil, trabalho, processo trabalho e previdenciário. Essa é a parte específica. A parte geral você vai ter que estudar português, raciocínio lógico, pessoa com deficiência e informática. Em regra é isso. Pode ser que mude um pouquinho, mas em regra é isso. Essa lógica vai poder ser aplicada a qualquer área, a qualquer concurso. Inclusive para magistratura, para polícia civil, qualquer concurso, você vai poder aplicar essa lógica e é muito simples. Então a primeira coisa que vai diferenciar é o seu domínio das matérias. Então vamos levar em consideração que a pessoa realmente está começando a estudar, que ela não tem uma base muito sólida em nenhuma matéria. E depois a gente fala de uma pessoa mais avançada. Então, se você está começando agora, e justamente essa é a ideia dessa playlist para quem está começando a estudar, mas vai poder se aplicar também a pessoas que querem estudar para outros concursos que já estão mais avançadas, mas primeiro vamos começar com quem está começando. Se você está começando, meu camarada, as matérias vão ser muito difíceis para você. Estudar constitucional, estudar administrativo, estudar processo civil são matérias grandes, são matérias pesadas, que você vai demorar muito para você criar uma base muito boa. Então você, em regra, não vai conseguir estudar bem uma disciplina de direito constitucional deixando 2 horas por semana dessa disciplina. Então é interessante que você não fique interrompendo muito o seu estudo nesse início. Português, você vai demorar aí, se você não tem uma boa base, igual a mim, que eu não tinha, você vai demorar 1 ano para você ter uma base considerável em português. Português não vem do nada. Então não tem como você deixar português para estudar 2, 3 horas por semana. Ou então você ficar intercalando muito, vai ficar interrompendo muito o seu raciocínio. Então vamos lá, se está começando, regra geral, a gente vai botar as matérias que são a base do nosso concurso, são as matérias mais importantes, ok? Então, para um TRT, quais são as matérias mais importantes? Português, constitucional, administrativo, trabalho, processo trabalho. Ou seja, a gente tem 5 disciplinas. A gente vai dividir elas na semana. Então vamos lá. Segunda-feira a gente bota português, na terça trabalho, na quarta processo trabalho, na quinta constitucional e na sexta administrativo. Então a gente vai dividir essas matérias. Cada matéria com um grande peso para o nosso concurso vai ter 1 dia na semana. E isso não importa quantas horas você vai estudar por dia. A regra vai ser a mesma, você estudando 3 ou você estudando 6. E eu vou fazer vídeos específicos sobre quantas horas, sobre jornada de estudo. Então, olha só, em regra, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter uma disciplina por dia, ok? Uma disciplina por dia. E a gente vai assistir as videoaulas, fazer nossos resumos e tudo mais. Além disso, de você estudar uma disciplina por dia, o que você vai fazer? Você vai separar 1 hora por dia para você fazer questões da matéria que você vai estudar no dia seguinte. Então, se você estuda segunda-feira português e terça trabalho, você vai estudar tantas horas de português o dia todo e
1 hora você vai fazer questões de trabalho e assim sucessivamente, tranquilo? Então, automaticamente, você vai estar estudando 2 disciplinas por dia. Isso aqui é para quem é zerado, quem não tem muita noção. Agora, pode ser que uma pessoa fale assim, pô, Pedro, eu fico muito cansado e fico sem saco de estudar uma matéria o dia inteiro. Então essa pessoa, o que ela pode fazer? Ela pode estudar 2 por dia. O que ela vai fazer? Ela vai pegar uma matéria que é a base do seu concurso, que é a matéria-chave, e vai pegar uma matéria periférica e vai encaixar. Então ela vai estudar, vamos supor que a pessoa vai estudar 6 horas por dia, ok? Ela vai estudar 4 horas de trabalho e vai estudar 2 horas dessa outra disciplina. Então, por exemplo, vai estudar na terça-feira trabalho, 4 horas de direito do trabalho, e vai estudar mais 1 ou 2 horas de raciocínio lógico, ou de direito civil. E se ela puder encaixar mais 1 hora para fazer questões das matérias do dia seguinte, perfeito. Então a gente já está falando que a pessoa vai estudar, olha só, no mínimo 2 disciplinas. Se ela colocar mais uma, vai estudar 3. Ou seja, vai ver a matéria base, a matéria periférica e vai fazer questões meia hora de cada das 2 matérias do dia seguinte. Aí começa a ficar legal. Mas eu aconselho, para quem está começando mesmo, que coloque só uma disciplina por dia e 1 hora de questões da matéria do dia seguinte. Se avançar em constitucional é devagar no início, vai demorar, vai dar trabalho, é uma matéria que você não entende, que vai demorar para você ter uma base. Pode parecer que é muito 4, 5 horas, mas na prática não vai ser tanto assim. Isso aí você vai conseguir assistir uma videoaula de 2 horas. Aí sobra o sábado. O que essa pessoa vai fazer no sábado? O sábado ela vai dedicar a parte da manhã para fazer redação. Então ela vai 3 horas de redação, tem que praticar redação, não tem para onde correr. E é interessante que você compre uma oficina de redação e que você treine, que alguém corrija. Mas mais para frente a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre português e redação. Então no sábado de manhã, redação, e à tarde ela vai fazer questões das matérias específicas, como se fosse um simulado. Então sábado à tarde, só questão. Com isso aí, galera, você vai caminhar muito bem a longo prazo. Você vai estar caminhando muito bem nas disciplinas e você vai estar fazendo bastante questão, inclusive o sábado. Quando você esgotar essas disciplinas, quando, por exemplo, você esgotou direito do trabalho, você esgotou constitucional, você estava estudando 4 horas pelo menos, vamos supor. Você vai reduzir para metade, vai estar fazendo basicamente questões e revisões específicas e você vai poder introduzir uma outra disciplina periférica, por exemplo, direito civil. Então, se você estuda só uma disciplina que é a base do seu concurso, por exemplo, constitucional ou administrativo, ou trabalho, ou processo de trabalho, quando você esgota ela, você reduz, basicamente fazendo questões e revisões, e você acrescenta uma disciplina periférica. E você tenta manter 1 hora ainda para fazer questões das matérias do dia seguinte. Galera, isso a longo prazo, você vai esgotar o edital inteiro em 2 passagens. Você consegue enxergar isso? A primeira passagem, você vai estudar a base do seu concurso. A segunda passagem, você já estudou a base, você vai basicamente estar fazendo questões e revisões e você vai acrescentar as matérias periféricas. Nessa segunda passagem, você esgotou o edital. Aí você pode acrescentar uma terceira passagem, que é o quê? É basicamente fazer questões e revisar os assuntos. E você vai dedicar, aí você pega a redação, joga para o meio da semana e você deixa o sábado, nessa terceira passagem, só para fazer simulado. Então você vai fazer simulados reais. Você vai pegar provas anteriores e você vai fazer, como você já esgotou o edital, você consegue fazer a prova inteira. Tem muita gente que faz o quê? Que faz a divisão por ciclos. Ela pega segunda-feira, ela estuda 4 matérias. Aí na terça, mais 4, na quinta, 4. E ela estuda um pouquinho de cada matéria. Por exemplo, em um dia, ela estuda 4 matérias, 2 horas de cada, ou 1 hora de cada. Galera, no início, eu não gosto de fazer isso. Porque no início, você não tem base. 2 horas para condicionar, não dá para fazer nada. Você não consegue avançar muito, você fica interrompendo toda hora a disciplina. E você, olha a quantidade de informação que você vai ter num dia só. Eu acho que é um pouco lesivo para quem está começando. Você consegue colocar 4, 5 matérias em um dia? Você consegue. Para quem? Quem consegue fazer isso? A pessoa que já fechou o edital, que já esgotou o edital. Então eu vou dar um meu exemplo. Quando eu esgotei o edital inteiro de um TRT, eu dediquei alguns dias para matérias específicas. Então, segunda eu só estudava português, na terça eu só estudava redação, fazia umas 3 redações, na quarta eu estudava raciocínio lógico quase que o dia inteiro. Por quê? Porque eram matérias que eu estava um pouco fraco, que eu tinha que ir muito bem.
E 2 dias eu deixava para estudar todas as matérias específicas. Só que eu já tinha esgotado todas as disciplinas. Então, em um dia, eu estudava 4, 5 disciplinas. Era basicamente 2 horas para cada disciplina. 1 hora de questão, 1 hora de revisão. Ou então 2 horas só de questões. Mais o sábado fazer um simulado do dia inteiro. E aí, automaticamente, eu ia fazendo revisões pontuais do que eu errava nas questões. Ah, Pedro, mas isso não é ruim? Não, porque antes da prova eu vou ter que revisar todo o conteúdo. Então eu vou conseguir fazer uma revisão geral antes da prova. Então, galera, estudar muitas disciplinas por dia, eu acho que é válido? É. Mas para quem já esgotou o edital, para quem está mais fazendo questão e revisando. Para essa pessoa, sim, estudar 4, 5 disciplinas por dia eu acho interessante. Agora, para você que está começando, eu não acho legal, porque você vai caminhar bem devagar, você vai botar muita informação na sua cabeça e você vai truncar toda hora o seu conhecimento, você vai estar interrompendo a todo momento. Então, eu acho que você não vai fluir muito bem estudando muitas disciplinas assim por dia. Então, para você esgotar um edital de analista, que demora em torno de 1 ano, 1 ano e meio para você esgotar o edital, se você começar estudando a base e formar uma base bem sólida, depois você vai fazer uma segunda passagem introduzindo as matérias periféricas, esgotando o edital, eu acho que isso a longo prazo é muito mais interessante do que você querer esgotar o edital inteiro de uma vez só. Se você já tem uma base e você está estudando para um outro concurso, por exemplo, eu já passei para técnico, já estudei para técnico, agora estou estudando para analista. Nesse caso, é claro que você consegue esgotar o edital de uma vez só, porque em um dia você vai colocar 2, 3 disciplinas. E aí você vai conseguir encaixar todas as matérias numa semana só. E galera, isso que eu passei para vocês é exatamente o que eu estou fazendo para a magistratura do trabalho, dando 15 disciplinas. Das 15, eu só não vi 2. Então todas as outras eu já estudei. Eu já tenho um certo conhecimento nas disciplinas. Algumas disciplinas eu tenho que aprofundar, outras eu tenho que revisar, outras eu tenho que pegar alguns diferenciais. Então, eu distribuí as matérias que são a base do meu concurso e eu coloquei sempre uma matéria periférica para estudar nesse dia. Então, tem alguns dias que tem 2 matérias que são de pesos normais, pesos equivalentes. Por exemplo, Direito Internacional e Direitos Humanos. Eu estudo isso em um dia e eu coloco 3 horas para cada. Ou seja, 6 horas mais 1 hora de questões das matérias do dia seguinte. Alguns dias eu só deixo para trabalho e 1 hora de questões das matérias do dia seguinte. Por quê? Porque trabalho é uma matéria grande, extensa, que aprofunda muito para juiz. Então eu deixo um dia só para trabalho. E claro que eu deixo um dia para fazer questões. Então, para magistratura, tem algumas matérias que eu só estou fazendo questões, 1 hora de questão por semana. E antes das provas eu vou revisar. Algumas não, eu estou aprofundando. Outras, eu só estou terminando de lapidar o conhecimento. Então, galera, isso tudo vai fazer diferença quando você vai montar um edital. Então, vamos lá, vamos recapitular. Você quer esgotar um edital e você está no início. Você vai pegar a sua semana e você vai dividir a sua semana com as matérias que são a base, que são as mais importantes para o seu concurso. Você dividiu lá certinho. Você vai estudar o quê? Umas 5, 6 disciplinas na semana. Você sempre vai reservar 1 hora para você fazer questões das matérias do dia seguinte. Dessa maneira, você no mínimo sempre vai estar vendo 2 disciplinas. Quando você terminar de esgotar essas matérias base, você vai reduzir essa matéria e vai encaixar uma matéria periférica. Quando você terminar de esgotar essas matérias periféricas, você vai ter visto o edital inteiro. Basicamente, quando você vê o edital, você vai ter que fazer o quê? Muitas questões e muito simulado real. Dessa maneira, você consegue esgotar o edital com tranquilidade, fazendo um bom trabalho e sem você se perder muito. Aí vamos lá, se você tem um conhecimento a mais, já domina algumas matérias, aí você já pode começar acrescentando 2, 3 disciplinas por dia. Então a ideia é, quanto mais domínio você tem no digital, mais disciplinas você pode colocar em um dia. Galera, eu ressalto que cronograma é pessoal, é algo pessoal. Tem gente que se adequa de uma maneira, tem gente que se adequa a outra. O que você vai levar como parâmetro? O seu rendimento como está sendo. Se você está rendendo bem, se você está satisfeito com o seu rendimento, está dando certo. Se você não está, tem alguma coisa de errado. Aí você vai ter que ajustar o seu cronograma. E quando eu vou encaixar um cronograma, o que eu faço? Eu coloco as metas mais chatas, as disciplinas mais chatas que eu tendo a não cumprir primeiro. Então, se eu coloquei uma matéria base que eu gosto de estudar o dia todo e 1 hora de questão na matéria do dia seguinte, eu vou fazer essa 1 hora de questão antes de estudar a matéria que eu gosto e a matéria que tem o maior peso. Eu vou cumprir as metas que são mais chatas antes.
Dessa maneira, eu nunca vou estar negligenciando nada. Galera, eu sei que esse assunto é um assunto talvez um pouco complexo, que falando assim, possa ficar um pouco vago. O que eu vou fazer? Eu preparei um material escrito, que eu falo das passagens certinho, e eu vou disponibilizar aqui no link da descrição. Então você vai poder ter acesso a esse material e poder baixar. E ali eu vou dar um exemplo de uma mentoria que eu prestei e que eu montei um cronograma. Então eu vou dar um exemplo real de uma mentoria que eu prestei para uma pessoa, ok? Ali você vai conseguir ler com mais calma e você vai conseguir enxergar melhor. Mas em regra, eu acho que eu consegui passar o que eu queria para você, que é ter essa noção. E galera, você tem que lembrar que o cronograma ele é flexível, ele não é estático. Então sempre quando você não estiver tendo um bom rendimento, você vai alterando o cronograma. Às vezes você consegue encaixar duas disciplinas que naquele dia você vai estudar melhor essas duas. E aí você troca a disciplina essa por essa. Então você vai encaixando o seu cronograma de maneira que você tenha o melhor rendimento possível. Então às vezes eu gosto de estudar constitucional com matéria um pouco mais fácil, mais leitura da lei. Então eu encaixo constitucional com civil. Aí eu encaixo o quê? Administrativo com uma matéria que é um pouco mais pesada, que tem mais detalhes, que é processo civil, entendeu? Então eu vou encaixando da melhor maneira possível. Eu gosto de estudar português na segunda-feira, que é um dia mais zen, então eu gosto de estudar uma matéria que não seja tão teórica, que é uma matéria um pouco mais prática, você faz questões, faz provas anteriores. Então o português eu sempre gostei de estudar segunda-feira. Agora para você, talvez você goste de estudar português na sexta, no final da semana. Então você vai ter que ver isso e você vai ter que ver o que é melhor para você. E você tem total flexibilidade para você sempre adequar isso. Eu lembro que um cronograma ele não é estático. Ele não é algo que você faz e você nunca muda. O cronograma você está sempre vendo, revendo, ajustando, vendo se está funcionando, ajustando de novo. E assim você vai caminhando. Se você está estudando uma disciplina por dia e está muito chato, você não está conseguindo render muito, coloca mais uma. Se duas disciplinas está muito, coloca uma só. Se você está estudando 3, 4 disciplinas num dia e não está rendendo nada, diminui para uma, para duas. E você pode seguir essa sugestão que eu dei de como esgotar o edital. Galera, se você gostou do vídeo, se te ajudou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Eu sei que esse assunto é um assunto que gera muitas dúvidas. E se você não é inscrito, se inscreva no canal que vão ter vários outros vídeos, tranquilo? Não deixe de baixar o material que eu vou deixar aqui no link da descrição. Vai ser um material que vai ajudar e vai complementar essa parte de cronograma. Então, galera, espero ter contribuído, espero ter ajudado você. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.